Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, nesse dia de quinta-feira, dia 23/11/2023, retomando a série de vídeos na qual a gente se comprometeu e vem dando conta disso com muito esforço. Espero eu, você que nos escuta, que acompanha, que possa eventualmente até fazendo uso dessa série para material de reflexão, crítica e estudo seu, esteja curtindo sinceramente o que eu estou apresentando aqui. Desde o primeiro vídeo, isso é uma ideia que vem alinhada, ombreada, articulada com estudos que eu já faço a respeito da obra do professor Ferdinand de Roll. Não só esse livro, né, ele tem vários artigos antes de chegar a esse livro e alguns após esse também, e a prática profissional dele, que eu pude vivenciar um pouco de perto nas duas vezes que eu fui professor substituto no Centro de Educação, no Departamento de Fundamentos, onde ele trabalhou por muitos anos, quase 3 décadas. Então, essa obra de Ferdinand, como eu disse, para mim é muito instigante e intrigante, porque, pelo menos no raio de ação que eu consigo cobrir na região Nordeste, Norte do nosso país, nos departamentos de educação, pesquisas que envolvam a área de fundamentos, mais especificamente filosofia da educação, que é a área dele, dialogando com questões epistemológicas do campo educacional, tratar essa temática relacionada com a espiritualidade não é tarefa fácil e ele não faz de forma amadora, ele faz porque ele veio amadurecendo nessa reflexão. Então, já estamos nos vídeos finais, provavelmente esse de hoje será o penúltimo vídeo, que vai dar conta, como eu disse, de continuar essa reflexão, que teve esse mote inicial, né, veicular o pensamento de Ferdinand. Não é um audiobook, eu não estou lendo literalmente todo o livro, eu faço recortes, mas as partes que eu leio estou sendo, obviamente, fiel, ipsis verbis, ipsis literis, como está posto, como está escrito aqui. Em alguns vídeos, outros mais, uns mais, outros menos, eu faço comentários, apontamentos, às vezes até mostrando discordância ou algum trecho que para mim gera uma certa ambiguidade, ou dizendo como isso gera reverberações no campo da educação e no campo da filosofia, por exemplo, de onde eu venho também. E lembrando que fiz e faço esses vídeos pensando sobretudo em quem trabalha no campo de formação de professores também. Apesar da temática estar vinculada à reflexão em torno da formação humana como um processo mais amplo, eu penso nisso e também penso em quem trabalha, atua na condição de aluno, discente, na condição de professora, de professor, de educadora, docente, na esfera privada ou pública, no campo de formação de professores, de educadores. Então, isso me motiva muito. Então, estou convencido, embora ainda faltando um pouco para finalizar o livro, como eu já o li todo de outra vez, e dialogo com outras pessoas que fizeram o mesmo e oriento alunos aqui na UFRPE na graduação em projetos BIA ou projetos de pesquisa autônoma na monitoria também, dialogando com esse pensamento dele. O mais interessante, como ocorre com todo autor, é quando você vai encontrando os referenciais teóricos e as experiências práticas que ele coloca no livro também, que serviram e que servem de base não apenas, mas de impulsionadores e de vetores de reflexão para o que Ferdinand traz. Eu conheço alguns dos autores que ele cita, fui conhecendo outros e faço as minhas próprias conexões. E é isso que a gente vai fazer um pouco novamente nesse vídeo de hoje, dando continuidade a essa série. Então, prazer estar com vocês, agradecendo, como sempre faço, esse espaço da Rádio Web na nossa UFRPE, nas pessoas de Eliezer, Alana, que são as pessoas que estão encabeçando isso aqui até esse momento, agradecendo a quem teve essa ideia de criar a rádio, mas reconhecendo quem está segurando ela hoje, que são eles, e fazendo votos que professores, que alunos, que técnicos, que a comunidade da UFRPE em geral continue usando e use mais esse equipamento pedagógico, político, filosófico, de interação, de socialização e de enriquecimento, espero eu, né, para todos aqueles que aqui venham e aqueles que escutem o que aqui é veiculado também. Então, nesse nosso encontro de hoje, como já disse, no dia 23/11/2023, estamos no capítulo final da obra. É o capítulo 8º, intitulado Educação e Espiritualidade,
que é o próprio título dessa obra dele. Ele é subdividido em 4 itens. Esse vídeo de hoje eu procurarei dar conta de 2 itens. É um capítulo extenso, como eu já disse, e vocês, quem vem acompanhando, já fiz nos outros vídeos. Ele procurará dar conta de confiança e educação espiritual, e ética pedagógica e educação ética. São os 2 primeiros subitens, de um total de 4, que Ferdinand trabalha nesse último capítulo, antes das considerações finais, chamado Educação e Espiritualidade. Vamos a ele. O objetivo da primeira parte do nosso texto foi demonstrar a insuficiência de uma abordagem da integralidade do homem que se restringe às dimensões imanentes. Afirmar a dimensão transcendente é um ato de fé, igual à negação dela. Não existe, na realidade imanente, possibilidade de prova cabal de que não há o transcendente. Não podemos saber, apenas acreditar, que nada existe além do imanente. O nosso objetivo consistiu em apontar a possibilidade de perceber a dimensão espiritual e, nela, encontrar as orientações mais profundas para a nossa vida. Caracterizamos o sentido da nossa vida como algo que pode ser desvendado, sempre mais, em processos intuitivos, às vezes em momentos especiais, outras vezes em lutas interiores penosas, em que captamos aquilo que somos intimamente, como seres únicos e insubstituíveis. Sentido da nossa vida é criar união entre aquilo que somos, enquanto tarefa de autorrealização, e o que somos, de fato, na nossa imanência. O caminho da realização é a união que alcançamos entre todas as dimensões, sempre de novo. Então, Ferdinand está começando aqui, como geralmente os autores, autoras, os escritores fazem quando estão concluindo uma obra, retomando, né, num grande esforço de síntese, alguns argumentos que ele apresentou a gente em todos os capítulos que antecederam a este aqui. Nessa perspectiva, seria encaminhar o educando para a busca da sua integralidade. Não se trata de uma imagem fixa no homem, que pode ser perfeitamente realizada. Trata-se de uma meta que o educador não pode prever na sua concretude, pois o próprio educando é a instância que desvenda o que é e o que deve realizar. A tarefa educacional, direcionada à dimensão espiritual, portanto, não tem para sua orientação um modelo a seguir. Destaco que vem em harmonia com todo o cuidado argumentativo e conceitual que Ferdinand vem discorrendo, demonstrando e desvelando, dialogando com períodos históricos e com autores da história da filosofia e da história da educação, a partir de problemáticas educacionais, onde ele coloca no prefácio do livro que parte de uma questão fulcral para quem trabalha com a educação. E que questão fulcral, fundamental, principal será essa? A meta educacional. Quais as tarefas pedagógicas para ajudar a cumprir essa meta educacional? E aí ele diz, essa meta é o processo de humanização e não apenas de hominização, como maturação biológica nossa, mas processo de humanização que envolve cultura, simbolismo, questão de apropriação existencial e de construção de sentido para nós mesmos. E a unificação dessas dimensões imanentes, recapitulando a dimensão física, propriamente biológica, a dimensão sensoperceptiva, os 5 sentidos, a dimensão emotiva ou emocional e a dimensão mental. Todas elas, para Ferdinand, com base em alguns autores que a gente já fez referência, quando lê o trecho do livro dele nos capítulos anteriores, remetem a uma chamada realidade imanente. E o que seria o transcendente, que ele reconhece no capítulo 2, que é o segundo maior capítulo do livro, só perde para esse, ele vai tentar caracterizar a imanência no limite da transcendência. Então, o que é que caracterizaria a dimensão espiritual? E vai dialogar, como vocês, se já assistiram os outros vídeos, viram, com questões permanentes e, eu diria, perenes na história dos conceitos da filosofia e das discussões, das traduções sapienciais, quaisquer que sejam as suas matrizes, a questão de conceber o ser humano.
como é, como pode ser, como deve ser, apesar de continuarmos um enigma para nós mesmos, como Ferdinand chama homo absconditus. 2, a questão da linguagem. 3, a questão da intuição. 4, a questão da liberdade. Então, esses conceitos, quando eu digo são muito caros, são muito queridos, têm um valor forte e têm polissemia. Alguns conceitos em filosofia já podem estar razoavelmente consolidados, construídos, ao ponto de existirem dicionários não só de filosofia, mas de momentos da filosofia e dicionários para autores de filosofia. Em pedagogia também usar. Alguns alunos não se surpreendem até que a gente fala, mas tem dicionário de pedagogia, de educação também. Então, que supõe que se estabeleceu ao redor daquele étimo, daquela expressão, um conceito, uma clarificação e um acordo ainda, que provisório básico para você dizer, quando falo isso, me refiro a isso. Quero representar, quero significar isso. Então, mesmo com todo o esforço aqui, veja que ainda é difícil para Ferdinand, porque ele está em uma tarefa de construção. Embora algumas coisas ficam evidentes. O que é que fica aqui, que salta aos olhos? Por isso que eu digo evidente, de maneira irrefutável, não tem nenhuma ambiguidade. O respeito à liberdade de todo mundo, inclusive do educando. Quando ele coloca, na visão dele, e não é só dele, como o que seria o irredutível em qualquer discussão sobre teorização da educação, dos processos formativos. O educador, o educando e a meta educacional. É disso que ele parte. E para ele essa meta deve considerar o homem como ser integral. E como ser integral, multidimensional, não pode descartar, desprezar, menoscabar a chamada dimensão espiritual, que é acessada via intuição como uma função da dimensão mental. Aí ele prova, ele mostra argumentativamente toda essa interconexão e interdependência, reconhecendo que na dimensão espiritual, que não é fixa, que não é um quadro de valores fixos, como se fosse um glossário de palavras, de ideias, de valores ou de práticas formativas correspondentes, que você fazendo asseguraria chegar a essa autorrealização. Ele deixa isso em aberto, claro, em coerência com o que ele vem sustentando até então, a noção de liberdade. Liberdade positiva, que não é só você se desamarrar, se desagrilhoar de algo, mas você assumir, você se autorizar, você se comprometer, se engajar com o seu próprio autodesvelamento. Voltando para a obra. A tarefa educacional direcionada à dimensão espiritual, portanto, não tem para sua orientação um modelo a seguir. Por isso que eu falei isso. Não é uma ideia prefixada, não tem um modelo, não tem um representante que possa dizer, segue esse caminho e fique igual a isso. Foge, na sua característica básica, de um fazer técnico, em que sabemos qual é o produto final almejado e os instrumentos e procedimentos que nos levam à realização desse produto. Comungamos aqui uma preocupação básica da chamada pedagogia como ciência do espírito humano, de demonstrar que a educação, na sua essência, distingue-se profundamente de um processo produtivo. Vou repetir. A educação, na sua essência, distingue-se profundamente de um processo produtivo. Mesmo reconhecendo a possibilidade de aproximar-se desse modelo em algumas tarefas educacionais mais mecânicas. E aí ele retoma outro autor. Um autor que ele já usou aqui, ele retoma. Otto Friedrich Bonhoeffer denominou essa maneira de pensar o pedagógico de modelo do artesão e enxergou no modelo do jardineiro a segunda forma de teorizar a educação no decorrer da história. Seria a atuação do educador um deixar crescer, no sentido russoniano, meramente protegendo o educando das influências externas, nocivas, para desenvolver a sua natureza originalmente boa, nesse modelo. Mesmo comungando o princípio de não interferência no desenvolvimento daquilo que é próprio do educando, com esse modelo de reflexão, não podemos a ela nos aliar totalmente, pois a espiritualidade do ser humano não se desenvolve naturalmente, mas apenas num grande esforço por parte do educando. As disposições que o indivíduo traz em si não são todas favoráveis à sua plena realização. Deixá-lo meramente crescer não irá fortalecê-lo para controlar aquelas tendências das suas dimensões imanentes, nocivas a elas mesmas
e bloqueios para o seu desenvolvimento espiritual. Pensar a meta educacional como realização da integralidade do ser humano, incluindo a dimensão espiritual, necessita, portanto, de reflexões pedagógicas, que não têm ainda uma expressão maior nas teorizações sobre educação. Apresentamos em seguida reflexões de Bolnov e Buber, que, mesmo não partindo de nosso modelo da multidimensionalidade, nem se utilizando do termo espiritualidade, veja, a honestidade dele aqui não está dizendo que Bolnov e que Buber usam o termo espiritualidade, mas ele diz que mostra uma preocupação com a educação que transcende a imanência. São essas achegas, são essas aproximações ou esses distanciamentos que qualquer autor, inclusive Ferdinand, vai fazendo para poder construir e expressar, até onde é possível, em discurso racional, na palavra argumentada, o que ele quer aqui propor. Então, Bolnov e Buber aparecem como figuras para tratar da questão da ética pedagógica, da educação ética e da confiança espiritual, por exemplo. Conquistar confiança no próprio sentido da vida revela-se parte da realização espiritual do ser humano, constituindo-se, portanto, tarefa educacional da dimensão espiritual em nossa compreensão. Então, qual seria a tarefa, uma das tarefas educacionais, educativas, a ser realizada na dimensão espiritual? Desenvolver a confiança do ser humano no próprio sentido da vida. Contudo, Bolnov não reflete apenas sobre a confiança como meta educacional, mas inclui a importância de confiança na relação pedagógica entre o educador e o educando. Encontramos, em Bolnov, partindo do fenômeno da confiança, uma reflexão pedagógica sobre o educador, o educando e a tarefa pedagógica, que visa a inclusão da dimensão espiritual nas demais dimensões. Aproveitamos em seguida o pensamento de Buber para desenvolver reflexões pedagógicas que tematizam tanto a tarefa educacional de desenvolver uma atuação ética no educando, quanto a questão de atuação do educador, que precisa se fundamentar numa ética pedagógica. Complementamos as reflexões éticas com uma abordagem que tematiza a tarefa educacional de ajuda ao educando, para lidar adequadamente com a vida política e social. Buber confrontou-se com essa tarefa de forma dramática na época do nazismo, em meio a disputas brutais entre visões de mundo, ressaltando a necessidade de manter os princípios de uma vida espiritualizada, mesmo nas situações mais adversas. Finalmente, voltamos à hipótese de Lessing, teve um capítulo só sobre isso, e sua relevância para a educação integral e espiritual do homem, como ação finita numa realidade infinita. Ação finita numa realidade infinita. Aí ele diz, antes de abordar essas três temáticas, apresentamos uma condição básica da educação espiritual a partir da reflexão de Buber. Se considerarmos o passo do homem da imanência para a transcendência como essencial para a sua realização, se o contato com a própria espiritualidade significa o início da própria humanização no seu sentido mais profundo, não podemos deixar de refletir pedagogicamente sobre essa posição. Encontramos uma primeira e fundamental orientação em um pequeno escrito seu sobre a educação, publicado no livro Nachlese, de 1965, se foi esse o ano aqui que Ferdinand cita, se foi esse também o ano da publicação. Palavra que pode ser traduzida como colheita tardia ou respingadura. A compreensão de Buber no que diz respeito à educação religiosa, entre aspas, passa longe da atividade missionária ou catequética de uma determinada confissão. Ele expressa de forma nítida o parentesco entre a fé a qual se refere e a nossa consciência de ligação com a espiritualidade. Se a fé não significar, ele cita Buber, uma mera convicção ou certeza de que algo é, mas ligar-se a algo, um desempenho da própria pessoa, uma ousadia infinitamente comprometedora, engajada. Nesse caso, não existe uma educação para a fé. Ou seja, se não significar uma mera convicção, mas ligar-se a algo, um desempenho da própria pessoa, uma ousadia, nesse caso não existe uma educação para a fé. Encontramos aqui a situação limite da educação em relação à nossa dimensão espiritual. Se a espiritualidade só existe para nós num ato de comprometimento incondicional, temos que reconhecer que esse ato é absolutamente individual e a responsabilidade por ele é insubstituível. Se uma influência externa pudesse gerar esse ato, não se trataria mais de um ato livre, condição sine qua non, sem a qual
na nossa relação na condição sine qua non na nossa relação com a espiritualidade. Se falarmos em seguida em educação espiritual, podemos compreendê-la unicamente como um agir pedagógico indireto. O educador pode proporcionar subsídios para a opção do educando. O ato de comprometimento é do educando. Reconhecer essa situação limite no agir pedagógico em relação à espiritualidade não significa que o educador, que tem essa dimensão de humanização em mente, está condenado à inércia. Podemos dizer mais amplamente que a educação para a espiritualidade tem a tarefa de gerar uma clareza profunda sobre em que sentido temos fé. Precisamos ensinar a distinguir se acreditamos em afirmações porque simplesmente tem uma tradição cultural, porque estamos com ela mais confortavelmente inseridos numa situação social, porque pessoas queridas nos ensinaram, porque afetam as nossas emoções ou porque nos parecem lógica em meio a um sistema racional. Os motivos externos da forma da fé não são verdadeiros. São os mais variados. Passam de expectativas econômicas, vantagens políticas, satisfação de vaidade pessoal. São motivos que encontramos na realização de determinadas formas de fé. Mas não se trata só de uma análise dos motivos, e sim das suas ações, principalmente. A fé, num sentido não verdadeiro, pode se encerrar em discursos bonitos e envolventes. Mas a fé verdadeira toma conta da vida inteira do homem. Veja, aqui não precisa haver uma ligação com a questão religiosa enquanto religião como uma manifestação ou uma prática organizada socialmente. É como se a fé está independente disso. Ela pode ser vivenciada independente disso. E aqui ele vai falar da fé como expressão da confiança no sentido da vida em si. Lembrando o que ele falou antes. Mostrar que a realização da fé é a própria vida vivida, a necessidade de incluir todas as situações de sua vida na tarefa de expressar e realizar as verdades dessa confiança. A busca de clareza e coerência da própria fé não é uma atitude comum, trata-se de uma postura que pode ser adquirida com a ajuda da educação. As reflexões a seguir oferecem, entre outras contribuições, um auxílio para a autocontemplação do educador que deseja incluir a dimensão espiritual na prática pedagógica. É aqui que ele vai falar, como eu disse, aqui foi um introito, ele vai falar um pouco de confiança e educação espiritual. Aí ele vai citar Buber, né? Uma conferência sobre o educacional, que data de 1919, ele lê uma frase que, na visão de Ferdinand, citando Buber, é atual. Confiança no mundo, porque existe essa pessoa, isso é, a obra mais íntima da relação educacional. Fecha aspas. O mundo dos nossos tempos não parece dar motivos para confiança. Ferdinand falando. Considerar que a tarefa mais básica do educador é gerar confiança neste mundo, revela-se ou um ato de ingenuidade sem tamanho ou uma tentativa de alienação tremenda. No fim dos anos 60, quer dizer, meio século depois da conferência de Buber, Bolnow afirma, aspas, pode-se com toda razão denominar o nosso tempo como uma era de desconfiança abrangente. E aí eu falando agora. Impressionante como isso ainda é forte nos dias de hoje, sobretudo. Uma tendência que começou com pensadores isolados, como, por exemplo, Ferdinand citando Nietzsche, Marx, Freud, opondo-se às ilusões de um idealismo enraizado naquela época, tornou-se uma atitude de desconfiança impregnada em todos os setores da vida. Opondo-se a tudo desse mundo que se apresenta como bom e belo, como confiável e consolador. Ele cita Bolnow aqui. Hoje, décadas depois, essa situação parece ter se agravado mais. Ferdinand falando, quando ele escreveu esse livro, entre 2012 e 2013. Todas as instâncias sociais que tradicionalmente inspiravam confiança apresentam-se frágeis. E aí ele lista, né? Desconfiança nos meios de comunicação, desconfiança na economia, desconfiança na política, desconfiança nas relações interpessoais, desconfiança de si mesmo, nas próprias ideias que tem, e por aí segue. Aí ele diz, ó, buscar enxergar a importância espiritual da confiança é uma tarefa da educação espiritual. Já mostramos que a transcendência de um conceito só se revela na imanência. É da imanência que devemos partir para transcendê-la.
Aí ele diz, né? Observamos a confiança que temos nas dimensões básicas. Aí ele vai dizer, mesmo que tenhamos confiança no nosso corpo, com a alimentação saudável, com a atividade física, isso passa. Mesmo que tenhamos confiança nos nossos estados emocionais, isso passa. Mesmo se olharmos para a dimensão mentais, encontramos também situações que, por mais que a gente confie, não dá para chegar ao extremo. Aí ele, como muitas vezes fez, recorre novamente a Kant, né? Ele diz, ó, de um lado, temos aquilo que Kant chamou de consciência geral, que são os pensamentos em que coincidem todos os seres humanos. É fácil confiar nas verdades matemáticas, caso aceitemos anteriormente seus axiomas. Podemos até questionar se é adequado falar aqui ainda de confiança. O ato de confiar supõe a possibilidade de ser decepcionado, de ter sua confiança traída. Nas certezas da matemática e da lógica, não há mais espaço para dúvida. São verdades nos limites dos seus pressupostos e, portanto, confiáveis num sentido indiscutível. Não tenho, por exemplo, como duvidar ou desconfiar do teorema de Pitágoras dentro da geometria euclidiana. Kant, ao mesmo tempo, alertou na sua crítica à razão pura que é necessário desconfiar profundamente dos juízos sintéticos a priori em relação ao mundo real, a saber, dos juízos que estão baseados meramente na razão, sem uma verificação empírica anterior. A nossa razão encontra aí limites, por ela mesma, insuperáveis. É expressa nisso a impossibilidade de fornecer uma resposta simples sobre a questão da confiabilidade nas nossas funções mentais, por exemplo. E ele segue. Aí ele diz, ó, resta, portanto, a questão da confiança na dimensão espiritual. É nesse aspecto que vamos procurar sustento nas reflexões filosóficas de Bolnov. Mais uma vez, voltando a esse autor. Ele repete a questão que Bolnov caracterizou a desconfiança como uma atitude generalizada da época. Ser desconfiante, suspeitar de tudo que se apresenta como bom, como nobre, tornou-se uma atitude básica e profundamente sedutora. Diante dessa situação, Bolnov alerta. Tentar se proteger contra suspeitas ou desconfianças pode funcionar até certo grau em relação a assuntos concretos. Quando, porém, as intenções humanas estão postas em dúvida de forma generalizada, não se tem, por princípio, condições de contestar isso. Diante desse fato, ele questiona: será que a realidade de fato é tão cruel, horrível, absurda, como a moderna visão desilusionante apresenta? Será que uma imagem mais otimista da realidade, por isso, é necessariamente errada? Texto de 1968, há 55 anos. Será que numa situação em que a desconfiança se tornou universal, em que o bem no mundo está sendo negado, portanto, no mundo de desconfiança completa, não existe mais espaço para a confiança? Então, são questões que ele coloca. Aí ele diz: se deve existir uma vida humana que faz sentido, Ferdinand citando Bonhoeffer, aí tem que existir também uma verdade de consolo que sustenta. Uma verdade que suscita confiança na vida e que por isso é condição prévia a possibilitar qualquer iniciativa para um futuro melhor. Citando Bonhoeffer, pode-se falar de uma confiança na vida, compreendendo a vida no seu significado que abrange o homem e o mundo, mas talvez fosse melhor evitar isso. Em princípio, correto, pois ela pode ser interpretada facilmente no sentido subjetivo psicológico, e falar, em vez disso, numa confiança no ser, com S maiúsculo. No sentido similar, poderia se falar numa crença no ser, se não existisse o perigo de estreitar o conceito de crença no sentido de uma determinada crença religiosa, ao passo que aqui se trata de uma experiência que se encontra ainda anterior, como eu falei há pouco, em relação à fé, a qualquer experiência ou realização religiosa específica. A vida humana, em princípio, Bolnov ainda, só pode permanecer saudável quando está sendo firmada numa confiança geral no ser e na vida. Ela se degrada onde se perde essa confiança. É como se nos desumanizasse. Tem uma das perguntas que eu faço, já fizeram também para mim os alunos em sala, é o que nos desumaniza. Para isso a gente tem que responder como? Como todo duplo, o que é que nos humaniza? O que é que nos confere humanidade? O que é que retira ou pode degenerar ou pode eclipsar, ocultar essa humanidade? Né? Quais são as cores que ela tem? Como é que ela se expressa? E por aí segue. Então, Bolnov é um referencial de peso. Quem trabalha
com pedagogia na área de fundamentos, nomeadamente na área de filosofia da educação, deve também já ter citado ou, quiçá, trabalhado com esse autor que Ferdinand usa em larga escala aqui nessa questão da confiança. Então ele diz: não se trata, portanto, de uma atitude ingênua, de uma fuga ilusória de um mundo envenenado pela desconfiança. Trata-se de uma opção existencial, íntima e pessoal de cada um, que transcende as limitações do corpo físico, da vida emocional e mental. Não se tem como criticar ou provar racionalmente a legitimidade dessa confiança. Nós precisamos saber que os sentidos gerados nas dimensões superiores, de forma alguma, podem ser postos em questão pelos mecanismos inferiores. Negar a possibilidade de confiança no ser significa, em última instância, desconsiderar a dimensão espiritual no ser humano. E, com isso, todas as manifestações e testemunhos que ela deixou na história da humanidade. E ele segue, né? Essa relação confiar-desconfiar vai afetar diretamente a relação educacional. O núcleo do pensamento pedagógico, na visão de Ferdinand, que se apoia em vários autores, inclusive nesse, de que se numa operação de redução eidética proposta pela fenomenologia enquanto uma maneira de se filosofar, nós quiséssemos chegar ao que seria o essencial na educação, em qualquer reflexão sobre ela, não poderíamos excluir, ao menos, embora possa existir outro, 3 elementos, figuras: educador, educando e a tarefa ou a meta educacional, como já falamos. Então, essa questão da confiança na vida em geral, no ser em geral e nos desdobramentos que isso gera, inevitavelmente alcança a relação pedagógica propriamente dita. Aí ele vai dizer: a confiança do educador, portanto, faz parte dessa atmosfera pedagógica, dentre outros elementos, como o amor, a paciência, a esperança e a alegria. Essa atmosfera pedagógica atua nessa fase principalmente na dimensão emocional da criança, eu diria, dos adultos também. Podemos incluir ainda, portanto, aquilo que já afirmamos sobre a confiança ligada a essa dimensão, que vale principalmente para a idade tênue da criança, pois mais do que adultos, as crianças ainda não estão desenvolvidas e vivem expostas às influências dessa atmosfera educacional. Então veja, é preciso tato pedagógico, na visão de Ferdinand e na visão de Bornau, né? Esse apoio pedagógico que o educando precisa. Ele tem que aprender novas formas de superar esses momentos que vão resvalar na sua crescente autonomia. É Ferdinand mostrando como afeta a dimensão emocional, como afeta a dimensão cognitiva e como resvala na integralidade do ser como um todo. No mundo, existem várias formas de desumanidade. É necessário se confrontar com essas situações, compreender profundamente os mecanismos atuantes, apreender e se prevenir, sem nela sucumbir, tanto no sentido de aceitar um envolvimento consciente, quanto no sentido de acreditar que a vida humana consiste nisso. Com isso, já enfrentamos essa questão nas dimensões biológica, física, emocional, mental, e estamos aqui desdobrando a questão espiritual. A desconfiança se torna uma atitude que ocupa sempre mais espaço, até abandonar a crença em qualquer possibilidade de gestos de bondade humana. Aí vai para o extremo oposto, né? Bolnov deixa claro, como já vimos anteriormente, que a confiança de que necessitamos para sair dessa situação de desconfiança extrema pertence a uma dimensão mais elevada. Seria a dimensão que chamamos espiritual. Quer dizer, nesse caso, que somente o educador que confia que seu educando seja capaz de conquistar sua própria confiança no ser, pode ter expectativas de êxito no seu fazer. Óbvio que esse pressuposto implica que o próprio educador orienta a sua vida e o seu agir educacional e pedagógico na confiança no seu ser, com S maiúsculo. Nessa postura, o educador não pode nem deve extinguir as experiências negativas e as decepções e revoltas do seu educando com o mundo. Ele precisa ajudá-lo no sentido de que essas vão ser superadas através de novas e mais profundas experiências. E segue.
A educação, então, deve, inclusive, considerar a ressignificar a própria ideia de fracasso. Nesses casos, o insucesso só atinge o educador externamente, sendo suficiente em alguns momentos de tarefa cognitiva corrigir o erro. Isso não acontece quando a dimensão espiritual está envolvida. Nela, nos confrontamos com a verdadeira essência da educação, que se baseia no fato de um ser livre defrontar um outro ser livre na forma de exigência. De fato, somente quando o educando começa a desenvolver sua própria liberdade e assume a responsabilidade gradativamente por si mesmo, podemos afirmar que ele entra em contato com a sua dimensão espiritual. Bom, gente, essas reflexões já avançam para os 2 tópicos que eu disse, dando conta praticamente de esgotar com as seleções dos trechos que eu fiz, claro, nesse sentido só, para este vídeo de hoje. A questão da espiritualidade e educação, falando sobre a relevância de uma educação espiritual, dizendo que ela só pode se dar de maneira indireta, pela exigência do pressuposto da liberdade, o reconhecimento da liberdade do ser enquanto tal, do ser humano e do educando, obviamente, e, portanto, da necessidade de ele ou ela se comprometer incondicionalmente com a sua tarefa de autorrealização. Isso tem consequências, reverberações e traz questões que eu nem tenho ideia, nem posso colocar aqui todas, porque eu ainda estou maturando sobre elas também, que implicam na nossa prática como educadores que formam outros educadores, mas implica também uma capacidade de o educando enquanto tal, considerando a sua crescente autonomia, também colocar para si mesmo esse compromisso. O educador, educadora, nessa tarefa, nessa relação de ética pedagógica para uma educação ética que inclui a dimensão espiritual, Ferdinand volta ao mesmo argumento. Exige comprometimento incondicional. E as tarefas formativas, pedagógicas, que contribuem com cada dimensão especificamente, obviamente em coerência com o que ele mesmo escreve nesse livro, não poderiam estar todas ou algumas delas sequer previamente colocadas. O que Ferdinand mostra aqui é que isso não pode ser uma atitude dogmática, de imposição, de autoritarismo, porque isso seria uma pseudo-formação, ou uma não-formação, ou uma deseducação, porque uma desconsideração da humanidade que caracteriza todo ser humano que merece o seu processo de humanização. Isso requer o reconhecimento da dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual só faz sentido quando você tem como pressuposto a liberdade, a capacidade do sujeito de tornar-se sujeito, pessoa, realizar-se dentro do possível na finitude da vida, da infinitude do desejo que a gente tem de ser sempre mais, e que isso não se executa, obviamente, vocês já sabem, só por dentro da escola, embora reconhecendo um valor e uma propriedade e um lugar também para ela, mas que isso transcende, vai além, antecede, atravessa os espaços educativos como um todo. É sobre essa tarefa e sobre essa relação que deve ser ética e produzir, gerar uma educação ética em ambos os interlocutores que Ferdinand fala e trabalha quando aborda esse último capítulo nesses 2 itens. A confiança e a ética pedagógica e a educação ética como desdobramento desse fechamento, de parte do fechamento desse capítulo sobre educação e espiritualidade. Vou ficando por aqui hoje, agradecendo, deixando o convite para o que será possivelmente o nosso vídeo que encerrará esta série sobre a obra Educação e Espiritualidade do professor Ferdinand de Rohr. Muito obrigado.